Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast MG Familiar. Hoje vamos falar sobre um tema relevante para todos, a prevenção primária do acidente vascular cerebral, ou AVC. Há relativamente pouco tempo, a American Heart Association, em conjunto com o American College of Cardiology, publicaram as novas orientações clínicas para a prevenção primária do AVC. E neste episódio vamos partilhar convosco as principais recomendações, as Top 10 Take-Home Messages. Estas guidelines foram publicadas no dia 21 de outubro na revista Stroke. Como sabem, o AVC é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo e Portugal não é exceção. A adoção de um estilo de vida saudável e o bom controle dos fatores de risco desempenham um papel relevante na prevenção do AVC. Estas novas recomendações reforçam a importância de uma abordagem personalizada e baseada na evidência para reduzir a incidência do AVC. Vamos então às 10 mensagens principais. Prestem bem atenção à Top 10 Take-Home Message número 1. Diz-nos o seguinte, literalmente. Número 1. Desde o nascimento até à velhice, todas as pessoas devem ter acesso e visitas regulares a um profissional de saúde dos cuidados de saúde primários para identificar e aproveitar as oportunidades de promover a saúde cerebral. Caros colegas, confesso-vos que fiquei admirado e ao mesmo tempo encantado, entusiasmado quando li este número 1. É a primeira vez que eu vejo uma guideline destacar assim, de forma tão evidente, a importância do acesso dos cidadãos ao seu médico de família e destacar a importância da continuidade de cuidados. Foi, podemos dizer, necessário muito caminho para aqui chegar, mas ver a American Heart Association colocar como primeira take-home message destas guidelines o acesso dos cidadãos ao seu médico de família é algo mesmo muito positivo, relevante e é algo pelo qual vale a pena lutar, partilhar, gritar ao mundo e divulgar. Passamos então ao número 2. O número 2 fala-nos sobre a importância dos determinantes sociais de saúde. Fatores como acesso a cuidados médicos, acesso à educação, as condições económicas das pessoas influenciam o risco de acidente vascular cerebral. Devemos então, enquanto médicos de família, estar atentos e abordar esses fatores e, através da colaboração multidisciplinar, por exemplo, através dos serviços de assistência social, ajudar a melhorar os determinantes sociais de saúde. Número 3. A importância da dieta mediterrânica. Os adultos sem doença cardiovascular prévia e os que apresentam um risco elevado ou intermédio devem aderir e deve ser aconselhada a dieta mediterrânica. Número 4. A atividade física é essencial para a saúde cardiovascular e cerebrovascular e, neste contexto, também reduz o risco de AVC. Aconselhar os doentes a evitar o sedentarismo, recomendar aos doentes que pratiquem regularmente atividade física moderada a vigorosa. Número 5. Esta é uma recomendação nova, incluída pela primeira vez nestas guidelines. Os doentes com diabetes tipo 2 e risco cardiovascular elevado ou doença cardiovascular estabelecida devem ser tratados com análogos GLP-1 de forma a diminuir o seu risco de doença cardiovascular e de AVC. Número 6. O controle da pressão arterial é fundamental para a prevenção do AVC. A maioria dos pacientes precisa de pelo menos 2 fármacos para atingir os valores-alvo da pressão arterial. Número 7. Os doentes com síndrome antifosfolipídico
ou lúpus eritematoso sistémico sem acidente vascular cerebral prévio ou evento tromboembólico prévio devem receber terapêutica antiplaquetária. Número 8. A prevenção do AVC relacionado com a gravidez pode ser conseguida principalmente através do controle da hipertensão. O tratamento da pressão arterial sistólica com valores superiores ou iguais a 160 mm de mercúrio ou da diastólica superior ou igual a 110 mm de mercúrio durante a gravidez e nas 6 semanas após o parto é recomendado para reduzir o risco de hemorragia intracerebral materna fatal. Número 9. A endometriose, a falência ovárica prematura antes dos 40 anos de idade e a menopausa precoce antes dos 45 anos de idade estão todas associadas a um risco acrescido de AVC. Por conseguinte, a atenção a estas 3 condições deve ser tida em consideração e a gestão dos fatores de risco cardiovascular e cerebrovascular nestas pacientes deve ser optimizada para se reduzir o risco de AVC. Finalmente, o número 10. No número 10 chama-se a atenção para a necessidade de compreender a saúde da pessoa transgênero como componente essencial de uma prática clínica inclusiva. As mulheres transgênero que tomam estrogénios apresentam um risco acrescido de AVC. Por conseguinte, a avaliação e a modificação dos fatores de risco destas pessoas podem ser benéficas para a redução do risco de AVC. E aqui está. É este o essencial destas guidelines. Com este episódio partilhamos o documento na íntegra, que é algo extenso, mas de acesso livre. E não se esqueçam, o mais importante de tudo, aquilo que salva mesmo vidas, é proporcionar o acesso ao médico de família e a continuidade de cuidados. Só por esta recomendação, estas guidelines já merecem o nosso destaque. Caros colegas, obrigado por acompanharem este episódio do podcast MG Familiar. Esperamos que estas informações sejam úteis para a vossa prática clínica e, se for esse o caso, então partilhem este episódio com os vossos colegas. Para mais conteúdos como este, já sabem, podem visitar o nosso portal, o portal MG Familiar, e ouvir outros episódios do nosso podcast. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.